todos. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 16 de outubro de 2013, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta, dia 16 de 10 de 2013, expediente. Projeto de lei número 025/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Semana da História e Cultura de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei número 026/2013, de autoria do vereador Adriano de Martini, que institui a Semana Municipal da Família no município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei complementar número 002/2013, de autoria do vereador Ivan Marques, que altera dispositivo da lei complementar número BLB 3376/2011, de 23/11/2013, alterada pela lei complementar número 3445/2012, de 18/7/2012 e da outras providências. Balancete da Câmara Municipal de Xanxerê, referente ao mês de setembro de 2013. Correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo ao requerimento número 39/2013, que solicitou informações sobre os notebooks doados pela Receita Federal. O deputado Pedro Guizai, informando o recebimento do ofício número 611/2013, que encaminhou moção de apoio às alterações da Lei dos Motoristas. Ele informou que está sendo tomado as providências cabíveis no sentido de buscar consenso ao assunto. Do deputado Pedro Guizai, informando o recebimento do ofício número 720/2013, que trata da elaboração de um projeto para a construção de um centro de apoio ao caminhoneiro no município de Xanxerê. Ele informou que tomará as providências cabíveis. Do Ministério da Saúde, informando a liberação dos recursos financeiros no valor de R$ 97.803,33, destinados ao pagamento do PAB fixo, correspondente no setembro de 2013, data de emissão 15/10/2013. Moções. Número 75/2013, do vereador Adriano de Martini. Requerimentos. Número 43/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicações. Número 301/2013, do vereador Fernando Calfas. Número 302/2013, do vereador Adriano de Martini. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 017/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Semana de Incentivo ao Ciclismo no município de Xanxerê e da outras providências. A lei na palavra livre, senhor presidente. Obrigado, segundo secretário. Abro o período da palavra livre. Inicialmente, PSD, vereadora Cirlei Menegola, por até 10 minutos. Vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da imprensa, aqueles que aqui se fazem presentes, os funcionários também desta casa, aqueles que acompanham pela TV Câmara. Primeiramente, gostaria de fazer um enaltecimento à vossa pessoa, senhor presidente, pela brilhante ideia e pelo que foi a noite aqui ontem, nesta casa, sendo o verdadeiro palco da democracia, principalmente no quesito de uma audiência pública fomentada pela sua pessoa, com o aval desta casa, no que tange a segurança pública do município de Xanxerê. Tivemos a honra e uma aula de conhecimento, vereador Adriano, cuja vossa pessoa também se fez presente na mesa, do que se trata e do que é e como está a nossa segurança pública hoje no município de Xanxerê. Uma verdadeira radiografia, vereador Biazus, vereador Cook, de como hoje está a nossa segurança pública do município de Xanxerê. Temos uma felicidade em podermos dizer que ainda somos uma cidade das poucas no estado e do país, privilegiadas por não termos aí ações mais contundentes, aquelas que ferem o princípio da vida, né, que além do roubo e dos homicídios, nós estamos com um percentual pequeno. Mas, diante das ocorrências, hoje levantado, inclusive, pelo delegado regional, doutor Aden, aqui, que apresentou números para a gente, nos trouxe, assim, uma realidade de Xanxerê, com realidades com cidades maiores, a exemplo de Joinville, e os percentuais e os números de ocorrências são bem maiores a cada 1.000 habitantes. Para se ter uma ideia, em Joinville, 71, 72 ocorrências, registrados na civil, enquanto que aqui em Xanxerê esse número chega a 150, em Xaxim a 170 e por aí afora. Afora da situação real do nosso presídio, da polícia num todo, enfim. Parabéns, presidente, mais uma vez. Faço destaque a isso, porque tenho certeza que Vossa Excelência, juntamente conduzida aí pelo vereador Adriano de Martini, que ontem lhe assessorou na mesa, com a colaboração de todos os funcionários dessa casa e com o meu aval também, desde já me manifesto, o meu apoio total, dará continuidade a esse assunto muito importante.
né? Lamento aqui muito a ausência do Estado, do governo do Estado aqui no momento, que não teve um representante, né? O Simandô não se apresentou aqui porque poderia acompanhar de perto o que estava acontecendo, né? Mas fica aqui registrado também esse quesito, porque entendo, e como sempre disse, a verdade e a bem da verdade sempre acima de tudo. De outra maneira, senhor presidente, gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores, que entrou nesta casa, no dia de hoje, um projeto de lei de minha autoria, na qual, ainda em 2012, havia feito uma emenda, né, sobre um dispositivo na Lei Complementar BLB 3376, que trata em relação ao conhecimento de formação aos funcionários públicos municipais. Na época, foi questionados para que os funcionários somente pudessem ter uma vantagem adicional ao salário, no plano de cargos e salário dos mesmos, se frequentassem uma faculdade presencial. Posterior a isso, e com apelo dos próprios funcionários municipais, acrescentamos uma vírgula e uma frase, inclusive as instituições à distância. Foi fixada uma carga horária mínima de 280 horas, para que esse certificado tivesse validade. Hora que ficou a palavra presencial ali, e essa palavra que eu estou tentando suprir, por isso eu peço o apoio dos senhores e da Comissão de Constituição e Justiça, que vai acompanhar esse projeto, porque hoje todo mundo sabe que a internet está presente em todos os locais. E ela é uma grande ferramenta de auxílio. E aqueles que, pela internet, conseguirem um certificado e que ele tenha o reconhecimento pelo MEC, por si só, já justifica que realmente teve e está apto e alcançou a carga horária necessária e tem condições também. Não há por que fazer disparidade e discriminância entre uma presencial e uma à distância. Por isso eu peço esse apoio nesse sentido. No mais uma vez, volto a enaltecer a reunião desta casa ontem, numa audiência pública, com as dependências praticamente lotadas aqui, e, acima de tudo, com a presença de várias autoridades tratando a questão da segurança pública, no qual Vossa Excelência comandou como timoleiro desta casa com muita competência. Parabéns, muito obrigado a todos. Palavra com o PT, vereador Adriano de Martini, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha nessa noite, aos funcionários dessa casa, assessores, ao Jonas, assessor do deputado Pedro Guizai, e a todos que nos acompanham em suas casas através da TV Câmara. Senhor presidente, hoje venho até essa tribuna também para explanar sobre alguns assuntos. Primeiramente, reforçar e endossar as palavras do vereador Ivan. Na noite de ontem, então, a Câmara, através da iniciativa do senhor presidente Fernando Calfas, realizou audiência pública tratando da segurança pública em nosso município, refletindo, debatendo, né, sobre os principais problemas que estão acontecendo no nosso município, na região, mas também, em alguns momentos, também de forma propositiva, indicando também algumas coisas também para que o Estado possa desempenhar seu papel, dando a estrutura tanto física quanto humana para que as instituições possam desenvolver seus trabalhos, mas também onde a sociedade tem um papel fundamental no controle social, né, através dos conselhos municipais, né, de políticas públicas, também para estar acompanhando todos os setores da segurança pública em nosso município. Então, vereador Ivan, estavas presente também, vereadora Cirlei, acredito que foi um momento bastante importante, né, que o município do Xanxerê deve fazer cada vez mais. O vereador Tatu também estava, né. Outros momentos devem ser debatidos, e como explanado na noite de ontem, talvez em momentos específicos debatendo cada setor da segurança pública, para assim termos mais afinidade, pessoas com mais afinidade ao assunto, poder desempenhar também e poder dar ideias mais possíveis de ser realizadas. E, no mais, então, agradecer também a todas as pessoas que acompanharam ontem a audiência pública nesta casa. Na noite de hoje também estamos dando entrada ao projeto da Semana da Família, nessa casa, né, onde esse projeto tem como objetivo também a reflexão sobre a realidade das famílias na nossa sociedade. Hoje percebemos que as pessoas acabam indo muito para o lado do individualismo, deixando até as famílias, né, as suas bases formadoras de lado, e precisamos então debater esse tema no momento específico. Propomos então que seja a partir da segunda semana do mês de agosto,
iniciando aí com o Dia dos Pais e finalizando no domingo seguinte, onde o município todo, através dos suas secretarias, através das instituições que existem no município, igrejas, associações, entidades, possam estar desempenhando, através de palestras, seminários, né, panfletagens, a importância que a família tem na concepção, na construção de uma sociedade. A família que a gente recebe toda a base, né, todos os valores que depois a gente vai levar por resto da vida para desempenhar a nossa vida e formar também a nossa identidade enquanto seres humanos. Então, é também um importante projeto que estamos dando entrada e que tramitará nessa casa. Também apresentamos hoje, na sequência também discorreremos mais no momento da votação, e pedimos apoio também aos nobres vereadores, uma moção de repúdio a um projeto de lei que deu entrada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde trata da proibição da contratação direta de médicos estrangeiros pelo Estado de Santa Catarina, e também onde os municípios que formalizarem, né, convênios, ou seja, contratos com os médicos estrangeiros, ficariam impossibilitados de acessar recursos do governo do Estado. Então, um projeto que deu entrada e que nós também somos contrários, estamos encaminhando essa moção de repúdio, porque entendemos, né, que o programa Mais Médicos, da presidente Dilma, do governo federal, veio em boa hora. Ele não trata só de médicos estrangeiros, mas dá prioridade principalmente à contratação de médicos brasileiros e, na ausência desses médicos brasileiros, sim, a vinda de médicos estrangeiros, principalmente para atuarem nas regiões mais carentes do nosso Brasil, nas regiões mais distantes, onde a deficiência, a falta de médicos é muito grande. Hoje, o segundo estudo, a demanda de Santa Catarina é de mais de 500 médicos, principalmente para o interior do Estado. Então, todas as iniciativas que venham a travar esse investimento que vem sendo feito através dos programas Mais Médicos, com certeza deve ser discutida e muito bem analisada antes de votada, para não causar prejuízos, né, à sociedade como um todo, principalmente no interior do nosso Brasil, nas periferias das grandes cidades, onde as pessoas mais carecem desse atendimento dos médicos. Também gostaria também de dizer que ontem, no Dia do Professor, parabenizar todos os professores, não poderíamos deixar passar em branco essa data, apesar de não termos sessão na noite de ontem, mas em tempo ainda, todos os professores e professoras que nos acompanham, formadores, formadoras de opinião, lideranças que constroem, que dedicam seu tempo, né, a formar também depois a família, né, os professores que dão continuidade ao processo de educação dos filhos, dos xanxerenses e de todas as pessoas, né, parabenizá-los pelo trabalho que vem prestando e também pela passagem do dia. É um merecimento, né, uma grande ajuda, né, um papel muito importante que desempenham na sociedade. Se não existissem os professores, com certeza a sociedade pereceria e muitos valores que talvez deixamos de aprender na família, talvez não seriam incrementados se não existissem esses líderes, esses mestres que tanto nos ajudam. Mas também, por outro lado, também salientar que a sintonia também com que estamos, não só com os professores a nível do Estado, que também tem várias reivindicações ainda para serem cumpridas por parte do governo do Estado de Santa Catarina, mas também pelos professores da rede municipal de ensino e todos os servidores públicos municipais, pois ainda estamos na espera do reajuste salarial, e somos solidários também ao estado de greve, né, que o funcionalismo público do município de Xanxerê está fazendo, e conclamando também para a Assembleia do dia 29, que se até lá não vier o retorno também do Poder Executivo, que cremos que vai vir até o dia 29, que está marcada a Assembleia, também todos os servidores tenham seus reajustes, através do índice do INPC, repassados para as folhas de pagamento, dizendo aí sim que é um verdadeiro reconhecimento também, né, pelo dia, pela passagem. Então, somos solidários também à luta do funcionalismo público, não só dos professores, mas de todos os servidores, para que esse reajuste também seja repassado ainda nesse mês. Senhor presidente, também, nesta noite, na última segunda-feira, a vereadora Cirlei questionava a questão do horário do comércio, a própria questão do trabalho do comércio lojista, né, dos supermercados.
Então, como falei algumas coisas, gostaria só de reforçar e trazer mais alguns elementos também para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas. Como eu falei na sessão, hoje a Lei Nacional número 1603, de 5/9/2007, ela diz que o horário do comércio é livre, né? Então, não existe limitação para a questão do horário do comércio. Porém, existem alguns questionamentos que nós fazemos, né? Os sindicatos empregados no comércio, ele não é contrário ao trabalho, né? Não é contrário à abertura, mas sim, ele é a favor de uma legislação que venha a garantir os direitos dos trabalhadores. Primeira delas, as empresas, quando querem trabalhar o domingo, elas devem fazer um levantamento muito sério. Por quê? Irão aumentar seus custos, porque pode ser aberto, né, mas desde que sejam pagas as horas extras. Desde que a jornada de trabalho ela não exceda as 44 horas semanais, ou, se feitas em turno único, 36 horas semanais. Que a jornada diária seja de 7 horas e 20 minutos. E que também os funcionários, os trabalhadores, tenham no mínimo uma folga a cada 3 domingos, que coincida com domingo no mês. Então, são algumas regras que nós também colocamos na balança e sempre que fomos procurados pelo sindicato patronal, pelas empresas, também destacamos a importância dessas. E também a questão do custo para a empresa também deve saber qual que é o custo que ela tem, se vale a pena realmente fazer essa questão, fazer a abertura de seus locais de trabalho no domingo. Senhor presidente, antes que termine o tempo, mais um minuto, por favor. Concedido. Também precisamos verificar que a compensação hoje já é feita, né, através dos horários de Natal, que, como eu falei na última sessão, que os horários são estendidos através de um acordo coletivo entre as entidades patronal e dos trabalhadores. Por entendermos também que o mês de dezembro também é a safra, como falei na última sessão, do comércio das vendas. Nesse acordo temos algumas questões que vão regulamentar a jornada dos trabalhadores, colocando aí a questão da alimentação, onde todas as lojas têm que fazer o pagamento, se feito o trabalho em hora extra de um lanche, num valor estipulado, o pagamento das horas extras, tudo isso no acordo com o sindicato. Agora, precisamos discutir muito bem, porque, como eu falava antes da Semana da Família, também o trabalho aos domingos, ele vem a deixar um pouco a desejar essa relação, porque as pessoas não conseguem mais se encontrar durante os finais de semana para poder fazer com que essa relação se fortaleça. Mais 30 segundos, senhor presidente. E também o trabalho aos domingos, comprovadamente, segundo pesquisas, ele não aumenta as vendas do comércio, ele é só uma transferência de vendas, porque as pessoas deixam de comprar de segunda a sexta ou de segunda a sábado para ir ao domingo, então não incrementa nada mais na questão do aumento de vendas. Mas é claro, o sindicato está sempre aberto às discussões, vereadora, e também não se priva em nenhum momento de discutir, fazer negociações também, mas desde que os trabalhadores não estejam prejuízo. Consideramos que o desenvolvimento é necessário, que é necessário se abrir os horizontes, mas também deve ser respeitada a questão da legislação trabalhista dentro das normas que seguimos. No mais, agradecer e muito obrigado. Passo a presidência dos trabalhos ao vereador João Paulo Menegatti. A palavra está com o PSDB, vereador Fernando Calfas. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que se faz presente nesta sessão, a imprensa, os funcionários desta casa e os ouvintes, os telespectadores que nos assistem pela TV Câmara. Senhores vereadores, venho à tribuna nesta sessão para, sobretudo, comentar um evento que essa casa teve o privilégio de ser anfitriã, uma audiência pública realizada para debater a segurança pública no município de Xanxerê. E eu faço eco aqui ao que o vereador Ivan falou, que o vereador Adriano também mencionou, que foi um evento histórico. Em 5 anos como delegado de polícia, eu nunca testemunhei um encontro onde todas as esferas da segurança pública se fizeram presentes. Todas as esferas.
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Tutelar, Ministério Público, a Defensoria Pública, né, que para muitos foi uma novidade ontem saber que Xanxerê já possui um defensor público, a OAB, o Conselho Comunitário de Segurança, Conselho Municipal Antidrogas, enfim, todos os setores da segurança pública reunidos para debater as dificuldades, para expor uma situação ontem que ficou muito clara e a diretora do presídio foi muito feliz, né, nas suas colocações quando disse que há mais de um ano em Xanxerê nunca tinha sido convidada para uma reunião para falar sobre segurança pública. E aqui ela teve os microfones abertos e pôde expor de forma clara, de forma objetiva, as sérias dificuldades que o Presídio Regional de Xanxerê vem passando. O que ficou muito transparente para nós também é que essa responsabilidade não é só de Xanxerê. São de todos os municípios que encaminham presos para Xanxerê. Campoerê, São Lourenço, Xaxim, Ponte Serrada, Abelardo Luz, enfim, uma gama de mais de 20 municípios, fora toda a região da MAI, região de São Lourenço e de Campoerê, que encaminham presos. A lotação do presídio hoje ela está 3 vezes a sua capacidade. E eu questionei a diretora do presídio se isso representava ou representa um risco para a sociedade. E ela foi enfática e clara, representa. Fugas, né, complicações que podem ocorrer com esse excesso de número de detentos no presídio. O debate foi produtivo, a ata está sendo elaborada. Vamos, após a elaboração da ata, que será encaminhada a todas as instituições que aqui se fizeram presentes, e já foi mencionado no final, vamos elaborar, estamos elaborando já um decreto legislativo para instituir em Xanxerê um fórum permanente de debate. Acho que essas autoridades todas têm que se reunir com a sociedade de forma mais constante, uma vez por semestre, 2 vezes por semestre, e que as entidades que ontem tivemos uma demonstração, embora o convite feito, embora a mobilização, a sociedade não estava aqui ontem. Muito poucas pessoas, poucas entidades testemunhando a situação da segurança pública. E a segurança pública é um dever do Estado? Sim, é um dever do Estado. O Estado deve organizar e estruturar a segurança, mas a responsabilidade pela segurança é de todos os cidadãos. Todos têm que contribuir com a segurança. Não adianta querer fechar os olhos e dizer, não, isso não é responsabilidade minha. Na segurança pública é diferente do que na saúde. Na saúde, o Estado tem que bancar tudo. Na educação, o Estado tem que bancar tudo. Mas na segurança pública, a Constituição e os constituintes lá de 88 foram muito felizes. É dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Então eu tenho que vigiar a minha casa, a minha rua, tenho que cuidar da vizinhança, tenho que alertar, tenho que denunciar exploração, tenho que denunciar o tráfico de drogas, tenho que fazer a minha parte. Como que eu vou fazer a minha parte? Eu, um cidadão comum, fazendo parte do Conselho Comunitário de Segurança. Lá é a seara, lá é a esfera onde o cidadão pode explanar suas ideias, pode contribuir com a segurança pública. Então, foi um evento importantíssimo, um evento que agradeço aqui a presença do vereador Ivan, da vereadora Cirlei, do vereador João Paulo, do vereador Adriano, os demais entendo as justificativas, mas a casa estava bem representada também, fizemos bonito, acho que o nome e o comentário hoje na imprensa foi um comentário positivo, né? E não foi um comentário positivo da presidência, mas a casa toda ganha com isso, sempre que falam bem ou falam mal, todos ganham e todos perdem, né? Então, hoje, os comentários foram só elogios a essa casa e eu fico feliz. A imagem da Câmara lá fora é uma imagem positiva, por ações como essa, acho que são ações assim que fazem o nosso mandato valer a pena, né? Quando a gente consegue interferir no meio social de forma positiva. No mais, quero pedir apoio a um requerimento número 43/2013,
fui procurado por vários moradores do loteamento IOP, lá no bairro Otaque, que estão também com problemas de falta de água. O diretor da Casan esteve aqui, então, um requerimento para ele também que informe, pelo que eles me relataram lá, a falta de água tem sido uma frequência e tem prejudicado o abastecimento naquelas casas. Por fim, peço também o apoio dos nobres colegas, projeto em primeira votação, projeto de lei 017/2013, que institui a Semana de Incentivo ao Ciclismo no município de Xanxerê. E ontem, um dos assuntos principais da audiência pública foi o trânsito. O trânsito e a situação do presídio ontem foram o destaque. Então, se nós, no município de Xanxerê, estamos com um problema no trânsito, e estamos mesmo, né? Isso não é um fato público e notório que nos horários de pico, seja meio-dia ou seja às 18 horas, é quase um desafio transitar por algumas ruas e atravessar algumas travessias do nosso município. Nada mais importante do que instituirmos uma semana temática, onde podemos, até os próprios vereadores, né, encampar essa ideia e utilizar, dentro das possibilidades de cada um, uma bicicleta. Tentar, pelo menos, parcialmente, durante o dia, vir para a sessão, vereador Ivan Marques, de bicicleta, né, ir ao trabalho de bicicleta. Então, penso que as bicicletas precisam... Tem a palavra, Edmundo. Obrigado, senhor presidente. Ideia feliz, com certeza, tanto é que a própria Polícia Militar, né, ontem, inclusive, o comandante, o capitão Barcarolo, destacou que agora nós temos a polícia também de ciclovia, de bicicleta, e que a bicicleta está andando, acreditem, mais rápido que o carro no centro de Xanxerê. Palavras não minhas. Repito aqui, como papagaio de pirata, as palavras ditas pelo próprio capitão comandante da 4ª Companhia de Militar de Xanxerê. Parabéns, acho que vale a pena mesmo. A ideia é louvável e poderia também, a partir desta casa aqui, um exemplo de nós criarmos um dia, pelo menos, por mês, para que os vereadores também ajudassem a fomentar essa ideia. Eu não sei se os vereadores acompanharam, há uns 15, 20 dias atrás, em Florianópolis, teve o desafio da mobilidade urbana. Em resumo, tinha que se deslocar de um determinado ponto a outro. Bicicleta, carro, moto, caminhão. Tinham 6 espécies de locomoção. A vencedora, quem chegou mais rápido ao destino, foi a bicicleta. Então, é o primeiro desafio da mobilidade urbana, né, da capital. Quem sabe podemos até implantar aqui no município o desafio da... um ponto X a um ponto Y aí, e ver na prática aí qual é o deslocamento mais seguro, e sem falar que vai fazer bem para nós, né, vereador Ivan? Exercitar aí o ciclismo aí faz bem à saúde. No mais, agradeço a todos e uma boa noite. Devolvo os trabalhos à presidência dessa casa. Palavra com o PMDB, vereador Denilson Biasus. Saúdo inicialmente o presidente desta casa, Fernando Calfas, demais vereadores, a senhora vereadora, o público que nos assiste, os funcionários desta casa. Os motivos que me levaram a vir a esta tribuna no dia de hoje, em primeiro lugar, endossando as palavras do vereador Ivan Marques, parabenizar a iniciativa da presidência desta casa com relação à audiência pública envolvendo a questão da segurança pública. Não pude comparecer por questões particulares, mas não há dúvida nenhuma que a iniciativa é por demais louvável. E as reflexões que farei no decorrer do meu pronunciamento também têm a ver com audiência pública, com segurança pública. Porque segurança pública é reflexo de tudo aquilo que ocorre na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E dentro desse contexto, num primeiro momento, eu deixo aqui publicamente que fiquei chocado com o assassinato havido no estado de Pernambuco em relação a um promotor de justiça. Por 2 motivos. Primeiro, pela crueldade, né, com que foi tirada, ceifada uma vida humana. E, em segundo, porque isso causa uma perplexidade extrema. Hoje, nós, agentes públicos, estamos na linha de tiro.
não temos mais segurança em relação... Aliás, nem um cidadão hoje no Brasil pode se considerar seguro. E nós, agentes públicos, sobretudo. Mas por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Essa revolução, essas manifestações que ocorreram e que continuam a ocorrer ainda, reflete o quê? Na minha opinião, reflete a conclusão de que o cidadão não confia mais nos homens públicos. E se o cidadão não confia mais nos homens públicos, tal se deve a dois fatores. Primeiro, porque os homens públicos mesmo não passam essa confiança. E, em segundo, porque o sistema já não atende mais os anseios da sociedade. E aqui falo, mais uma vez, da reforma política. Ontem assisti a uma entrevista no programa Jô Soares, da ex-ministra Marina Silva, e realmente fiquei impressionado com a qualificação dela, com a história de vida dela, com a sensibilidade social, com o projeto que ela colocou, que está sendo gestado, e realmente me faz chegar à conclusão de que nós devemos instituir algum mecanismo que faça com que haja sintonia entre os cidadãos e os políticos. E como que vai haver isso? No final até apresentarei uma sugestão. É tema para nós ficarmos aqui meia hora, uma hora, mas tentarei sintetizar. Porque hoje o político, eu falo de um modo geral, ele se elege, democracia participativa, prometendo, se comprometendo, e depois que ele se elege, o que acontece? A vontade do cidadão, em relação à qual ele aderiu na época da campanha, ele não mais pratica. Ou seja, ele faz com que a vontade, o desejo dele prevaleça em relação ao desejo coletivo. E isso gera um conflito, gera um atrito. Porque o agente público ele tem que buscar aquilo que a população quer. Tem que ir ao encontro dos anseios da sociedade. Ele não pode fazer com que a vontade dele prevaleça em relação à vontade do povo, porque isso causa revolta. O agente público está lá para quê? Para prestar um serviço voltado ao interesse da comunidade, não ao interesse particular dele. E aí vem as vaidades, aí vem o sistema que não permite, muitas vezes, com que aquele compromisso assumido possa ser cumprido. Enfim, tem que haver uma reforma política. Tem que haver um novo sistema para dar vazão, vereador Ivan Marques, a esse anseio popular, porque à medida que o povo não se vê representado, ele perde a credibilidade ou a confiança nos políticos, e o que acontece? Uma revolução, acontece violência, acontece manifestações. Então, o Brasil vive um momento novo. Inclusive, a ex-ministra Marina Silva deixou claro uma frase que me chamou muita atenção. Nós vivemos numa república nova, mas ainda adotamos práticas da república velha. Hoje não se faz, vereador Filap, uma coligação em torno de ideias programáticas, mas sim ideias pragmáticas. Se eu te apoiar, eu vou ganhar tal parcela do Estado, eu vou ganhar cargo, enfim, não se estabelece metas, não se estabelece objetivos para serem alcançados. Então, eu acho, fiz reflexão bem aprofundada a respeito disso, venho fazendo isso há muito tempo também, porque trabalho na área, e tenho convicção de que no Brasil nós deveríamos instituir um plebiscito com pelo menos um ano de antecedência das eleições, e nesse plebiscito o povo deveria elencar as razões, as necessidades, as prioridades que o político deveria observar quando do exercício do mandato. E esse político, quando concorrer ao mandato eletivo, deveria demonstrar para a população como que ele vai colocar essas ideias em prática. E depois, no exercício do mandato, se ele não colocar as ideias em prática, a legislação atual já prevê punições, porque é uma prevaricação. O agente público tem o dever de agir. Ele não foi eleito para, vamos ver, não sei, se pode. Não, ele foi eleito para resolver. Os problemas, os direitos que estão assegurados na Constituição não estão em vão.
Eles estão lá para serem observados, a saúde, a educação, a segurança pública. E por que os governos não observam isso? Porque não tem esse comprometimento. Então, esse plebiscito deveria criar as metas, criar as ideias, criar as diretrizes do mandato. O político deveria dizer, tentar convencer a população como que ele vai colocá-las em prática, e no exercício do mandato, se ele colocá-las em práticas, parabéns. Se não colocar em prática, a legislação deveria prever uma espécie de punição e até destituição do cargo. Hoje nós temos crime de responsabilidade, que poderia enquadrar o gestor que não cumpra seus deveres, temos no Código Penal o delito de prevaricação, temos a lei de improbidade, que rege essas questões aí atinentes ao político que não cumpre o seu dever. Então, eu acredito que, com isso, nós vamos conseguir moralizar, porque, senão, depois, quando o político está exercendo o mandato, ele acaba, muitas vezes, administrando de acordo com as conveniências pessoais e partidárias e deixa o interesse da população de lado. E aí, o que acaba refletindo? Num desequilíbrio social muito grande, que desemboca na questão da segurança pública. Então, tudo está entrelaçado, tudo está correlacionado. Então, essa é uma questão fundamental. Repito aqui e apresentarei ao final uma moção de repúdio, porque já estamos a menos de um ano da eleição, Iraci, e não se fala mais em reforma política. Hoje a mídia não fala mais nada, o Congresso Nacional não fala mais nada. Por quê? Para que mudar o sistema, se o sistema favorece quem está no poder? Então, isso, desde a época que o Fernando Collor foi eleito, de forma direta, se clama por reforma política. Depois passamos pelo governo do ex-presidente Itamar Franco, pelos 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, pelos 8 anos do presidente Lula, e ninguém fala em reforma política. Todo mundo critica o sistema na hora da eleição, mas na hora de colocar em prática, ninguém coloca. Pois não, vereador. Obrigado, vereador Biasus, pela parte. Vossa Excelência está sendo muito feliz nessas colocações, nessa reflexão, e até vou mais além. Às vezes até se fala, mas, como Vossa Excelência destaca, não sai apenas, fica apenas no discurso, não entra na prática. E a sociedade está aí, manifestando aí a sua opinião, o seu repúdio em relação à situação que está. Sem dúvida nenhuma. Então, o grande problema é essa ausência de sintonia entre o que a população quer e aquilo que o político deve fazer. Nós aqui não agimos por vontade própria, nós temos responsabilidade social. Nós representamos, os 9 vereadores, 45 mil habitantes. Não é a nossa vontade. Não é porque eu gosto ou desgosto de um vereador ou do prefeito que eu vou deixar um assunto de interesse coletivo relevante de lado para satisfazer uma questão de vaidade, ego. Mais um minutinho para terminar. Então, a legislação deve criar esses mecanismos. E, para finalizar, eu quero fazer uma indicação verbal e uma moção. A primeira, que se refere à indicação, é para que os deputados de Santa Catarina e senadores façam alteração na legislação a ponto de instituir um plebiscito a um ano antes, pelo menos, da eleição, que torne obrigatório a que o político, uma vez eleito, cumpra todas aquelas metas, aquelas ideias estabelecidas em plebiscito. É a população que vai dizer o que o gestor deve fazer quando ele estiver no exercício do mandato. Não ele chegar lá e se intitular o rei, porque nós vivemos um sistema presidencialista, um sistema democrático, não um sistema autoritário, onde o chefe do executivo, de uma forma ditatorial, diz... Ele diz o que ele quer que seja feito. Então, essa indicação seria para que o Congresso Nacional faça essas alterações para criar esse sistema. O segundo, que se refere, a segunda proposição, a uma moção de repúdio à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Presidência da República, que se comprometeram publicamente, falo aqui de 2 líderes, presidente da Câmara e presidente do Senado, que são do meu partido, se comprometeram publicamente de fazer a reforma política e não mexeram uma palha para que isso acontecesse. Então, essa moção de repúdio, eu acredito que seja muito pertinente, porque nós aprovamos aqui uma indicação para que houvesse a reforma política.
E então, tudo aquilo que aconteceu nas ruas ficou em vão. Então, essa situação eu também acho que deve voltar à tona. Então, Áureo dispensa a palavra. PPS, Flávio Filap dispensa. João Paulo Menegatti, para finalizar, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite ao público que nos assiste. Bem, senhor presidente, hoje, né, os funcionários públicos começaram com um estado de greve, né, pela reposição salarial de 6%, 6,77%, né, já que teve a paralisação em junho, se não me falha a memória, né, a paralisação, aonde o administrador público se comprometeu em passar esse reajuste em outubro, né? Ia ter uma solução em outubro e essa solução não veio. Então, o pessoal está em estado de greve e dia 29, né, o pessoal deve aderir, se não for pago algum percentual, o pessoal deve aderir de vez à greve. E aqui está esse adesivo, né, que as professoras, os funcionários públicos estão usando, né, um adesivo que eles estão usando, que estão em estado de greve. Né, começaram hoje e a pressão já começou a pegar. Né. Muitos chefes de setor fazendo pressão em cima dos funcionários para não usar o adesivo. E não distribuir também o panfleto, né? Até o Filap tem um panfleto, até queria mostrar o panfleto também. Esse panfleto que estão distribuindo à população, porque eles se encontram, né, em estado de greve e possivelmente façam a greve para ter esse reajuste de 6,77%. Né? Então, a gente não pode admitir, é um direito dos servidores públicos, e a gente não pode admitir essa pressão que está sendo feita por parte, né, de alguns mandatários na Prefeitura Municipal, de alguns cargos de confiança, né, em cima das pessoas dentro da administração municipal. Isso a gente não pode admitir, senhor presidente. Né? Também vou entrar na próxima semana, já era para ter dado entrada na casa, uma lei de assédio moral para nós regularizar de vez essas questões. Né? Porque as pessoas não podem sofrer, dentro do seu direito, não podem sofrer humilhações e pressões, né, que estão sofrendo por estarem em estado de greve, um direito real que todos os servidores têm. Isso é um direito real. Também aqui, senhor presidente, hoje me chegou às minhas mãos um decreto, né, do prefeito Miri, que anula os atos de aprovação do loteamento popular da Armaville. Né? Fui procurado hoje por um representante do Darmaville, da assessoria deles, aonde me trouxe decreto, né, anulando os atos, né, que foram praticados até agora, que esse projeto foi aprovado, né, se não me falha a memória ainda, final do ano passado. O Ivan era presidente, eu acho que ele sabe da questão. Então, assim, por um decreto, foi anulado, né, e um processo administrativo, segundo o que consta aqui, né, que foi montado possivelmente pela Prefeitura Municipal, no decreto legislativo número 01/2013, né, e o prefeito, nas suas atribuições, fez, né, desse ato anulação do loteamento popular da Armaville. Isso é um retrocesso para a nossa cidade, né, onde as pessoas adquiriram esse loteamento, esses lotes, né, que é os lotes popular, foi vendido mais de 70% a um preço popular. Quem comprou isso é um pai de família, um assalariado, né, pessoas de baixa renda,
de média para baixa renda, que compraram esses terrenos, né? E agora vão sofrer com essa questão, né? Alguns já têm, segundo o que me relatou a assessoria, que quem pagou à vista, né, já tem escritura. Quem pagou à vista esses terrenos já tem escritura. E como fica essa situação de anular esse loteamento? E as pessoas que estão pagando as suas prestações há 8, 10 meses, 12 meses, tirando da boca dos seus filhos para pagar a prestaçãozinha, né, para construir sua casa, para pagar a prestação, tirando muitas vezes da alimentação, se privando de muitas coisas. Agora um ato desse do prefeito municipal prejudicando mais de 400 famílias. Mais de 400 famílias, porque 400 famílias já adquiriram os terrenos no residencial da Dermaville. Então, uma questão muito preocupante, senhor presidente, muito preocupante. Acredito que tem que se fazer uma reunião com quem adquiriu os terrenos, né, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura Municipal, para a gente achar uma solução. Porque essas pessoas não podem perder. As pessoas já adquiriram seus terrenos, né, foi feito, segundo informações, tudo dentro do padrão, o loteamento, inclusive exigência que as ruas fossem feitas de paver, né, era para as ruas serem feitas de asfalto, uma exigência, me parece, segundo o que me colocou o representante do Dermaville, que a promotoria exigiu que as ruas fossem feitas de paver, com tratamento de água, com água de poço artesiano, né, com tudo isso, um loteamento completo. Mas teve esse ato do prefeito, né, que está prejudicando não uma pessoa, não um empreendedor, está prejudicando mais de 400 famílias em nosso município. Famílias essas que adquiriram seus lotes com seu suor. E hoje não tem mais a certeza se são realmente os proprietários dos terrenos adquiridos. Então, senhor presidente, acho que a Vossa Excelência, através da Câmara de Vereadores, né, fazer um pedido à administração e convocar todas essas pessoas que adquiriram os terrenos no loteamento da Dermaville, né, para que venha nessa casa, e a administração municipal para discutir essa questão. Porque isso, infelizmente, é um retrocesso e isso não pode acontecer. E as famílias que adquiriram esses terrenos não podem pagar um preço alto assim. Então, era isso que eu tinha no momento, senhor presidente. Agradeço, vereador João Paulo. Passo ao aumento da presidência. Fazer a entrega à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nessa data. Comunico a todos que está à disposição dos vereadores, junto à nossa secretaria, o balancete da Câmara referente ao mês de setembro. Quero convidar também os vereadores e o público que se faz presente e nos assiste, que amanhã a Câmara se fará presente, junto a um evento que a Unimed vai estar promovendo no Saint-Pierre Clube em Xanxerê. A Unimed vai estar oferecendo um jantar aos médicos e o Sindicato Médico de Santa Catarina. E a Câmara vai aproveitar esse evento que está sendo organizado para entregar duas moções, uma à Unimed e uma ao CIMESC, que vão ser entregues antes do jantar. Então, a Câmara vai se fazer presente lá. Convido os vereadores a prestigiar a entrega dessas duas moções naquela solenidade. Então, vai ser amanhã, né, a partir das 20 horas, no Saint-Pierre Clube em Xanxerê. Vereador... Senhor presidente, só um esclarecimento. Quem foi o vereador da moção? Foi o Dr. Filap. Dr. Filap. Das duas, então,
vamos aproveitar que eles vão estar reunidos com toda a classe médica, né, para valorizar ainda mais a homenagem que essa Câmara... E é o Dia do Médico também, né? Vereador Filap, pode até complementar esse convite aqui com alguma informação a mais que, porventura, eu tenha deixado de lado. Era isso, né? Então, amanhã vamos estar, a partir das 20 horas, no Saint-Pierre Clube em Xanxerê. Também informo a todos que a próxima sessão da Câmara será no dia 23/10, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Centro de Convivência do Idoso. Esse foi um pedido feito alguns meses atrás pela vereadora Cirlei Menegola, que no mês de outubro a Câmara fizesse uma sessão junto ao grupo da terceira idade do município de Xanxerê. Então, será uma sessão itinerante no bairro La Salle, local Centro de Convivência do Idoso, a partir das 19 horas. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenício Biazus. Presente. Vereador Adriano De Martini, presente. Vereador Áureo Luiz Galvani. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Vereador Flávio Filap. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos, justificado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 017/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Semana de Incentivo ao Ciclismo no município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 75/2013, do vereador Adriano De Martini. Moção de repúdio ao projeto de lei número 0336.0/2013, de autoria do deputado estadual Dado Xerém, que trata da proibição da contratação direta de médicos estrangeiros pelo governo de Santa Catarina e que os municípios que formalizarem contratos com os referidos profissionais ficarão proibidos de realizar convênios com o governo do estado de Santa Catarina. Se aprovada, essa moção deverá ser levada ao conhecimento do senhor Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a todos os deputados e deputadas estaduais e o autor do projeto de lei número 0336.0/2013. Em discussão? Senhor Vereador. presidente, como já falei nessa tribuna, respeito à iniciativa do vereador Adriano, mas eu tenho posição contrária a essa moção. Eu acredito que a solução para a saúde no Brasil não passa pela contratação de médicos estrangeiros. Por quê? Porque nós temos dificuldade hoje monstruosa, temos aqui o Ivan Marques com o filho na universidade, na Faculdade de Medicina, que não conseguem acesso por o governo não disponibilizar vagas, o que não ocorre com outras faculdades, como, por exemplo, o Direito, que tem uma faculdade em cada cidade, por exemplo. Então, o governo federal deveria se preocupar mais em dar vazão aos jovens brasileiros que lutam de forma muito efetiva para buscar uma vaga e muitas vezes não conseguem. Então, o governo federal tem condições de ampliar a oferta de vagas aqui no Brasil. Em segundo lugar, saúde tem a ver com hábitos, tem a ver com cultura, tem a ver com muita conversa, né? Às vezes o diagnóstico, a partir de uma simples conversa com o médico, a gente fica mais tranquilo, o nosso, enfim, corpo, a nossa mente corresponde. Então, essa comunicação entre médico e paciente é muito importante. E isso, através dos médicos estrangeiros, fica prejudicado. E acredito que a classe médica, quase que na totalidade no Brasil, também não concorda com essas medidas. Então, eu, aqui respeitando a iniciativa do vereador Adriano, voto contrário, porque eu já tenho uma opinião formada a respeito disso, embora reconheça que, neste momento, de uma forma paliativa, essa iniciativa até é positiva. Mas, a médio e longo prazo, eu acho que vai causar problemas para o nosso país em relação à questão da saúde. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, só quero ressaltar aqui que, se aprovado esse projeto, hoje Xanxerê já possui um médico estrangeiro destinado pelo programa Mais Médicos, né, que já está morando em nosso município
e, se aprovado esse projeto, ele impossibilitará que o município realize convênios com o governo do Estado. Então, respeito a opinião do vereador, mas discordo, e que o programa, sim, talvez seja uma medida paliativa, mas que vem a solucionar inúmeros problemas com relação à demanda de médicos no interior do Brasil, que é o que é mais necessário. E como eu falei na tribuna, esse programa ele é prioritariamente para médicos brasileiros, e se as vagas não forem contempladas com médicos brasileiros, sim, são chamados profissionais estrangeiros para atuarem. Então, vai aqui só também o lembrete. Em discussão, vereadora Cirlei. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente. Os demais colegas, eu quero dizer que a explicação do Adriano é louvável sobre esse projeto, mas eu tenho conhecimento, vereador Adriano, só aqui na nossa cidade tem 3 jovens que tiveram que trancar suas matrículas por não ter conseguido vaga em faculdades federais, onde eu acho que a colocação do Biazus também são bem pontuais, onde a família pôde até aqui dar uma melhor qualidade de estudo, e que daqui para frente a vontade dos jovens é essa, mas se também o governo federal não olhar com carinho aos nossos jovens brasileiros, no futuro nós também teremos uma grande defasação de médico, quer dizer, aí nós temos que depender somente de médicos estrangeiros. Então, assim, a minha posição também seria de que fosse revisto com carinho esse projeto, Adriano, para que no futuro ninguém sofresse essas alterações. Aproveitando também a palavra, quero parabenizar o senhor presidente pelo debate de ontem, e dizer que eu só não continuei porque estava com outro compromisso, mas que valeu a pena, até onde eu pude ficar aqui, as explicações e as informações foram maravilhosas. Claro, perdeu quem não veio, perdeu quem não ficou, feito eu. E quero deixar aqui também, eu fui cobrada hoje pela Iraci, a minha falta de participação ao CONAD, né, que eu faço parte, sou membro titular, eu só não fui nas reuniões porque eu não sei as datas das reuniões, eles não têm me comunicado. Então, essa seria, vou procurar o presidente, vou entrar em contato, vou ver da agenda e me farei presente, sim, porque não é do meu feitio assumir e não cumprir. Muito obrigada. Em discussão? Em votação, os vereadores que... Desculpa, vereador Filipe. Não, eu acho que muito bem colocado pelo Biazus, da questão da fundamentação. É uma discussão longa que se teve aí sobre a discussão e desgastante sobre a questão do programa Mais Médicos do governo federal. E defendo também a posição aqui nossa do Sindicato Médico do Estado de Santa Catarina, a nível nacional, do Conselho Federal de Medicina, e eu acho que também vou discordar do Adrianinho dessa posição aqui, desta moção, até porque é uma posição nossa, nacional, de que, mesmo que foi colocado que o Mais Médicos está em vigor e vai funcionar e vai se instalar no Brasil, não teve o apoio das entidades médicas, né? Por uma série de questões que não vamos ficar aqui falando, porque senão nós também, como diz o Biazus, é tema para longo debate. Então, em respeito a essa posição das nossas entidades, eu também me coloco contrário a essa moção. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Então, rejeitada por maioria a moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Requerimento número 43, barra 2013. Questão de ordem, eu fiz uma moção verbal sim. na tribuna. Eu acho que tive que me ausentar para atender o telefone. O vice-presidente... Tu queres que eu repita, senhor presidente? Faça a leitura do Então, a moção seria, senhor presidente, endereçada à presidência da Câmara, presidência do Senado Federal, uma moção de repúdio, e à presidência da República, por não terem realizado a reforma política tal qual se comprometeram
né, na imprensa. Moção de repúdio. Né? Exatamente, até porque nós fizemos e aprovamos uma moção para que houvesse a reforma política. E como nós já estamos há menos de um ano da eleição, juridicamente, hoje não é mais possível fazer uma reforma para que ela já tenha valor na próxima eleição. Certo. Então, seria nesse sentido. Então, em discussão, a referida moção, vereador... Apenas também a título da matéria, né, da moção, o vereador falava na tribuna, concordo plenamente, né, que a reforma política ela é fundamental, né, para o Brasil dar continuidade aos seus trabalhos e mudar um pouco sua linha, seu eixo. Né. Discordo dizer que não tem nenhum movimento, porque o Partido dos Trabalhadores possui já algum tempo e está coletando assinaturas do abaixo-assinado, né, projeto de lei de iniciativa popular sobre a reforma política, né, que consta a matéria também para ser apreciada através do projeto de iniciativa popular. Então, existe um movimento e também conclamo, né, aos senhores também para que assinem também o projeto que está sendo pautado em todos os municípios de Santa Catarina. Sim. Só para concluir, inclusive o vereador Adriano lembrou de um fato muito importante. O que eu me refiro é em relação às instituições, Presidência, Congresso Nacional, e aqui eu falo de duas instituições presididas pelo meu partido. Então, não é uma posição partidária. E o Adriano lembrou de um fato muito importante. A grande reforma política que nós tivemos nos últimos 20 anos foi a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa, vereador Adriano, teve iniciativa popular. E aí os congressistas, os deputados, senadores não tiveram como votar contra, como engavetar. Então, sem dúvida nenhuma é louvável, o que depender de mim, da bancada do PMDB, do vereador Cuca, eu tenho certeza que nós nos juntaremos a essa corrente e faremos com que haja assinatura suficiente para que nós possamos apresentar esse projeto pela via popular. Em discussão, em votação, a moção verbal de repúdio, apresentado pelo vereador Biasus. Votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Requerimento número 43/2013 do vereador Fernando Calfas para que a Casan informe a esta casa o motivo do constante falta de águas no loteamento IOP, localizado no bairro Taca, e que está sendo feito pela empresa para solucionar este problema. Discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 301/2013 do vereador Fernando Calfas para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte, Serviço e Meio Ambiente, estude a viabilidade de instalar nas bocas de lobo de nossa cidade o bloqueador de boca de lobo inteligente, com o objetivo de impedir o retorno do mau cheiro e a vinda dos parasitas, através do sistema automático de portas que abrem e fecham. Em discussão. Senhores vereadores, peço apoio nessa indicação. Não falei da tribuna para deixar para falar agora. Penso que é um projeto importante e interessante da Prefeitura executar. Isso é uma questão até de saúde pública, né? Todos são sabedores que essas bocas de lobo, elas podem, além de exalar um mau cheiro, aí a proliferação de insetos e outros bichos aí que frequentam esses lugares. Então, fica essa indicação para a Prefeitura fazer esse estudo aí, na medida do possível, aproveitar a instalação agora das próximas etapas aí do saneamento básico. Seria já interessante que fosse disponibilizado esses bloqueadores de boca de lobo inteligente. Então, peço o apoio a essa indicação. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, primeiramente também parabenizá-lo pela indicação. Salvo engano, o município de Xaxim, assisti uma reportagem, creio que já funciona esse sistema já há algum tempo. Inclusive, foi repassado nos meios de comunicação, um sistema muito bom mesmo, no qual vai realmente coibir a proliferação de insetos, do mau cheiro, principalmente nas áreas centrais da cidade, no qual a gente acompanha muitas vezes que o pessoal coloca até algum tapume em cima, plástico, porque é plástico, né? Então, com certeza, é uma ideia muito interessante e que tem que ser estendida não só para o centro da cidade, mas também em todas as áreas urbanas do município, tendo em vista também que nos bairros também existem muitos problemas nesse sentido.
Mas, mais uma vez, parabéns pela indicação. Vereador Biasus. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes problemas que afetam a grande parte da população de Xanxerê. Muitas construções, muitos prédios, inclusive, têm problema com o mau cheiro, né, justamente em decorrência dessa questão. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública. Já falei com o secretário de obras sobre isso, eu tenho conhecimento, alguns proprietários já me procuraram para estudar até alguma medida judicial, se fosse o caso, né, porque não conseguem conviver com mau cheiro. Né, prédios de primeiro nível e que nos próprios apartamentos, né, independentemente do encanamento, enfim, em razão desse problema, acaba retornando, gerando mau odor. Então, esse é um problema sério e que a Prefeitura vai ter que encontrar a solução para resolvê-lo. Então, parabéns pela iniciativa. Em discussão, vereador João Paulo. Bem, parabenizar o senhor presidente e dizer que esse é um problema muito grande no nosso município, né, que eu acredito que vai se resolver agora com a questão do saneamento básico. Né. Mas, assim, é uma iniciativa louvável, uma iniciativa que precisa ser feita, né? Mas o saneamento básico, porque hoje 90% dos esgotos do nosso município é ligada na rede de água, de captação da água da chuva, né? Então é bem complicado na realidade. E assim, é uma iniciativa nobre, nós já na administração passada fizemos em alguns lugares, né? Então, que se continue com essa iniciativa e se consiga colocar em todas as bocas de lobos, né, do nosso município. Senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentá-lo pela indicação e dizer que isso realmente, eu também concordo com o João Paulo, acho que em grande parte nós vamos resolver com a questão do saneamento, porque essa mistura de água que vem das fossas com justamente a água pluvial, isso, sem sombra de dúvida, que é um dos grandes causadores, né, desse mau cheiro. Então, acredito que o saneamento realmente é a solução. E a gente sabe isso, do ponto de vista de saúde, que cada R$1 investido em saneamento poupa-se 4 em saúde. Né? Essa é uma conta de consenso mundial. Né? Então, de cada R$1 investido em saneamento, se poupa-se 4 em gastos com saúde. Então, realmente, ela tem um impacto muito grande na saúde das pessoas. Às vezes, a gente acha que essa conta está meio fora, porque a gente pensa, olha, Xanxerê. Lógico que quando você tende a trazer o problema unicamente exclusiva para o teu local. Né? Mas, se nós escaparmos um pouquinho aqui de Xanxerê e Xaxim, a gente já vai entender, né? A realidade, por exemplo, São Domingos, Ponte Serrada, Ipuaçu, Entre Rios, né? É completamente já diferente da de Xanxerê. Né? Então, talvez em Xanxerê essa conta a gente acha meio exagero, né? Para cada R$1 investido em saneamento, 4 poucos em saúde. Mas se a gente circular um pouquinho mais, a gente já percebe isso. Então, eu acho que tem que se buscar, a administração tem que continuar na sua busca de recursos para ampliar o nosso saneamento, já se começou, né? Mas sabemos que no Brasil não chega a 50% das moradias ainda com saneamento. Né? Então, tem muito caminho aí para ser feito ainda. Então, quero dizer que o nosso presidente está de parabéns, eu acho que essa é uma boa iniciativa. Como disse o Biasus, já tem alguns estudos até da própria engenharia sobre isso. Né? Gostaria também de aproveitar, presidente, de ontem também não poder estar presente, por estar de plantão no hospital, mas dizer que fico muito feliz, acompanhei pela internet, né, de todo o trabalho que estava sendo feito aqui ontem, o debate, como estava sendo desenvolvido. A segurança pública, não precisa dizer que é um dos pilares de qualquer sociedade. Né? Acho que o Biasus já discorreu também bastante sobre o assunto, mas que já tinha sido colocado, que foi debatido. E dizer que é isso, é dessas iniciativas populares que muitas vezes nós encontramos soluções. Né? Não é simplesmente 3, 4 cabeças pensantes, iluminados dentro de um ambiente que, de repente, tem ideias espetaculares. Não, tem que trazer o problema à tona, né, trazer para cima da mesa. É ali onde que a gente vê várias abordagens diferentes. Né? E é nessas abordagens diferentes que se acha as melhores soluções. Só para dar metáfora, que diz que os vendedores de chinelo, né, que foram visitar uma cidade, né, e esses vendedores de chinelos chegaram na cidade e começaram a ver todo mundo descalço. Né,
E para ver como são diferentes as visões, que um disse, meu Deus, vamos ficar rico aqui nessa cidade. E o outro já disse, gente do céu, é melhor nós pôr as malas e ir embora, porque para que nós vamos vender chinelo? Né? Ou seja, por uma mesma situação, por uma mesma realidade, opiniões completamente diferentes. Né? Então é isso, trazendo o tema para a discussão é que a gente vai conseguir. E também gostaria de dizer, de dar os parabéns ontem aí pelo Dia do Professor, que sem sombra de dúvida é o professor que faz o grande embasamento para as nossas carreiras, para a nossa formação. Todos nós passamos por uma escola, né, e a gente sabe a diferença que é um país que se investe bastante na carreira do professor. E o quanto que é importante esse profissional para qualquer área, seja ele engenheiro, médico, advogado, agrônomo, veterinário, radialista, jornalista, ou qualquer outra área, seja de qualquer setor, todo mundo passou pelo professor. Então, o professor é uma profissão que tem um caráter diferencial na sociedade, que infelizmente ainda não temos dado o valor devido, mas que nós vamos, dentro da medida que a gente tiver ao nosso alcance, de favorecer que essa classe realmente seja valorizada. No mais, era isso. Obrigado, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam a indicação permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 302/2013, do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize com urgência a recuperação de todas as vias de chão na área urbana de Xanxerê, a exemplo da Rua Duque de Caxias, no bairro Vista Alegre, e Rua Estela Girardi Casanova, no bairro Sofiati. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Biasus, tem uma indicação verbal, pode... Então, senhor presidente, essa indicação, esqueci de destacar da tribuna, também é compartilhada com o vereador Cook, né, porque nós acabamos discutindo previamente a matéria, eu acabei externando e esqueci de mencionar isso na tribuna. Então, a indicação seria para que os deputados federais de Santa Catarina e os senadores encampassem a ideia de se fazer uma alteração legislativa via lei ordinária ou emenda constitucional para que seja instituído um plebiscito com pelo menos 1 ano de antecedência de cada eleição, a fim de que a população elenque, né, as ideias, as diretrizes, as necessidades que devem nortear o respectivo mandato e que, após a eleição, o candidato administre de acordo com essas diretrizes estabelecidas em plebiscito, sob pena de crime de responsabilidade, prevaricação, improbidade administrativa, enfim, já há regramento específico para punir o agente que não cumpre com seu dever. Então, a indicação seria nesse sentido, até para evitar que haja acordos pragmáticos em detrimento de acordos programáticos. Então, acreditamos que seria uma medida salutar para nós melhorarmos o sistema político e o sistema público de prestação de serviços à população. Ok. Em discussão, a indicação feita da tribuna em conjunto pelo vereador Denilson Biasus e Áureo Galvani. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem debatidos nessa sessão, encerro e marco a próxima sessão ordinária itinerante para o dia 23 de outubro de 2013, às 19 horas, no Centro de Convivência do Idoso. Muito obrigado pela presença e uma boa noite. Só não esquecer, então, senhores, amanhã,